Bom, boa noite, pessoal. Tudo certo aí para começar, né? Beleza. Boa noite, pessoal. Bem-vindo à nossa aula de hoje aqui, né? A gente vai falar um pouquinho do concurso da Polícia Civil do DF para o cargo de escrivão. Prova que vai ser aí agora em março, né? Dia 15 de março. Praticamente 3 meses para a prova. É um tempo bom, né? 3 meses aí para estudar para todas as matérias que vão cair nessa prova. Mas para o nosso, o foco hoje aqui é falar sobre o nosso curso aqui, né? Sobre raciocínio lógico, matemática. E eu acho que é um conteúdo relativamente extenso até, né? Tem bastante coisa que vai cair, mas é uma matéria teoricamente tranquila. Os assuntos que estão envolvidos aí, acredito que dê tempo de estudar tudo. Em 3 meses é suficiente, né, para a gente conseguir estudar todas as matérias, todos os assuntos de raciocínio lógico, junto com as outras, né, sabendo que tem mais um monte de coisa além de raciocínio lógico, mas eu acredito que dê tempo. É um assunto que dá para pegar e fazer bastante exercício de todas as matérias aí, tá? Bom, pessoal, só esse breve início aqui, mas para quem não me conhece, né, eu sou o professor Henrique Tiese, sou auditor fiscal aqui do Estado de São Paulo, né, a FR, aqui de São Paulo, do concurso de 2013, e estamos aí com essas aulas aí para a gente tentar focar e chegar bem para essa prova da Polícia Civil do DF, né? Bom, pessoal, só uma coisinha aqui, beleza. Bom, qual que é o conteúdo aqui do nosso, deixa eu só mudar aqui minha caneta. Beleza. Deixa eu ver aqui. O que cai em matemática e raciocínio lógico para a gente nessa prova aqui, que vai ser da banca Sebrasp, né, CESP. E qual que é o conteúdo? Bom, pessoal, primeiro, o conteúdo dessa prova aqui, basicamente, vamos colocar aqui a partir do 9, vai, é o que sempre cai do CESP. Do 9 para frente é o padrão do CESP, tá? É exatamente isso aqui que cai normalmente em todos os concursos de raciocínio lógico do CESP, é isso aqui, desse 9 para frente. Nossa, então, professor, então entrou 8 novos assuntos nessa prova. Mais ou menos, tá? Bom, 6 também normalmente cai, tá? As sequências numéricas aqui também cai dentro dessa parte de estrutura lógica. Mais ou menos, tá? Por quê? Porque uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, esse 15 aqui, ó, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Aqui, problemas geométricos. Pô, geometria, tem que saber geometria, o básico da geometria para resolver. Matricial também. E aritmético, a gente tem que saber muita coisa de aritmética básica ali. Que envolve basicamente o quê? O que está aqui desse 1 a 8. Tirando função, que normalmente já é um pouquinho mais específico, acho que a única coisa mais nova, vamos dizer assim, que vai cair nessa prova, é função, que normalmente não está no edital da. Se bem que a equação tá e a função está uma ligação boa ali com isso, no modo de ver assim, as questões de prova, tá? Os assuntos em si, assim, tem uma diferença considerável, mas em questão de prova é basicamente você sabendo função, equação, resolve tudo ali, tá? Só uma coisinha que eu esqueci de falar no começo, tô meio gripado esses dias, então minha voz tá meio fanho aqui, mas é normal, não liga não, pessoal, daqui a pouquinho vocês vão acostumar aí, hoje tá meio complicado. Mas enfim, vamos lá, voltando. Então, assim, eu acho que basicamente é o que o CESP sempre cobra, tá? Porque assim, a gente dá uma olhada, mesmo quando o edital que está escrito simplesmente raciocínio envolvendo problemas aritméticos, ele já cobra razão, proporção, e outra, né, que princípio, o primeiro, princípios de contagem. Isso aqui está aqui dentro de novo, né? Cadê? 13. Princípios de contagem e probabilidade. Ele colocou 2 vezes princípio de contagem. A gente sabe que tudo isso aqui, razão, proporção, regra de 3, porcentagem, equação primeiro, segundo grau, isso sempre cai dentro da aritmética, tá? Então, basicamente, o conteúdo dessa prova é o mesmo que cai normalmente, que cai sempre nas provas do CESP, tá bom? Bom, aqui eu fiz um levantamento das questões nos últimos 5 anos do CESP, tá? O que foi mais cobrado?
Então, lógica de proposição. Basicamente, o que cai mais aqui, ó, em 1/4 das questões é lógica de proposição. O que é lógica de proposição? É aquelas coisas lá, né, pessoal? PQ, PIQ, POQ, as proposições condicionais, conjunção, disjunção, o se P, então Q, a condicional, que é o mais famoso, que é o que mais cai. Aquela coisa que a gente está acostumado. Hoje, a gente vai fazer a ideia da aula aqui, esse começo eu vou dar uma introdução, né, falando um pouquinho sobre a prova, sobre os assuntos, né, que eu estou fazendo, e depois a gente fazer algumas questões. Eu peguei a última prova, deixa eu só lembrar aqui, da PGE de Pernambuco desse ano, do CESP, tá? E a gente vai resolver algumas questões. Vocês vão ver que, basicamente, a maior parte das questões são aqui dentro de lógica de proposições, tá? Vou fazer uma revisão aí com base nessa última prova. Não vou pegar nenhum assunto específico, nenhuma para a gente falar, nenhuma aula assim sobre um tema só, mas é resolver um pouco de questão que serve também como uma revisão aí para quem já está estudando, para quem já tem uma noção de tudo, e pegar. Para quem ainda não estudou muito essa parte principalmente essa parte de proposições, que eu acho que para quem está começando, assim, às vezes matemática, essa parte mais matemática já sabe, já vem da escola, já viu em outros lugares, já tem um conhecimento um pouco maior. Essa parte de proposição é um pouco diferente. A gente não está acostumado muito com isso na escola, né? Então esse é um assunto um pouco diferente que a gente tem que estudar mesmo e tem que pegar, e é tranquilo, tá, pessoal? É tranquilo, então assim, dá para correr atrás e pegar esses assuntos, lógica de proposições e a lógica de argumentação. Tá bom? Então, assim, já vê que a maior parte das questões estão aqui dentro. Estruturas lógicas também cai muito, que aqui entra vários assuntos, na verdade, essa parte de estruturas lógicas, tá? Não é um assunto muito específico. Aqui ele pode colocar muita coisa dentro desse tipo de questão de estruturas lógicas, mas as que mais repetem, que são aquelas questões de sequência, a questão de associação lógica, que ele dá um monte de informação, sei lá, 3, 4 pessoas que tem 3, 4 profissões diferentes e viajam para lugares diferentes. Aí você tem que relacionar quem tem qual profissão e para que lugar que viajou. Esse tipo de informação tem muito aquelas palavras cruzadas, né? Aquelas coisas assim, aqueles revistinhas do coquetel. Tinha bastante esse tipo de exercício também. E isso também cai bastante aqui. Tá? E princípio da casa dos pombos, cai muita coisa de calendário. Se bem que o CESP não pergunta muita coisa de calendário, mas são alguns assuntos assim meio repetitivos, né, que caem bastante nessa parte de estruturas lógicas, mas que não é uma teoria muito fundamentada, vamos dizer assim. Tá? Aí tem essa parte de análise combinatória, que cai bastante, também já vi hoje, tem, se não me engano, foram 2 ou 3 questões aqui, e aí começa esse resto aqui, aí cai bastante, mas aí não tem nada que se destaque muito, assim, né? Tudo mais ou menos o mesmo tanto. Tirando as últimas aqui que cai um pouco menos, né? Parte de conjuntos numéricos, divisibilidade, matriz que cai pouquíssimo. Então, de resto, cai bastante. Até a porcentagem aqui está com um percentual baixo, mas porcentagem dessa última prova até que a gente vai fazer hoje, a gente vai ver que tem 3 ou 4 questões. Até porque, na verdade, essa prova que eu peguei, ele tinha um assunto específico de matemática financeira que caía porcentagem, então acabou tendo algumas questões a mais de porcentagem. Que eu peguei também, mesmo sendo matemática financeira, estava na parte de matemática financeira, mas são questões de porcentagem, então achei legal juntar na prova que eu usei aqui, que era a mesma prova. Na verdade, ela tinha a parte de raciocínio lógico e a parte de matemática financeira, que incluía regra de 3, porcentagem, tudo isso dentro do assunto de matemática financeira, tá? E aí eu peguei essas questões que não entrava muito fundo em matemática financeira mesmo, que era mais porcentagem e regra de 3, e trouxe aqui para a gente fazer, tá bom? Vamos lá, começando então as questões. Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar pelo YouTube mesmo, ou pelo próprio sistema, que a gente vai vendo pelo sistema, e que eu vou respondendo aqui durante as questões, tá certo? Bom, vamos lá, começando a resolver aqui, questão número 1, deixa eu só mudar minha caneta para não grifar, para eu escrever. Aí, beleza. Cadê? Opa, mudei. Vamos lá, pessoal. Questão número 1. No item seguinte, apresenta uma situação hipotética. Não, cadê? No item seguinte, apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de proporcionalidade, porcentagem e desconto. Beleza. No primeiro dia de abril, o casal Marcos e Paula
comprou alimentos em quantidades suficientes para que eles e seus 2 filhos consumissem durante 30 dias do mês. Tá? Então eram 4 pessoas, Marcos, Paula e os 2 filhos. Tá? Esse alimento era suficiente para 30 dias. No dia 7 desse mês, um casal de amigos chegou de surpresa para passar o restante do mês com a família. Nessa situação, se cada uma dessas 6 pessoas consumir diariamente a mesma quantidade de alimentos, os alimentos comprados pelo casal acabarão antes do dia 20 do mesmo mês. Ok, pessoal, então o que vai acontecer? Nos primeiros... Opa, tá errado aqui. Aqui. Então, nos primeiros 4 dias, ou 4 dias não, 6 dias. Nos primeiros 6 dias, a gente vai ter 4 pessoas comendo, certo? E depois, do dia 7 para frente, vão ser 6 pessoas. Do dia 7 em diante, até sei lá eu que dia, teremos quantas? 6 pessoas, tá? Bom, beleza. Tá, e como que a gente vai resolver isso, né? O que vai acontecer? Isso aqui foi só para a gente entender o que está acontecendo. Vou fazer uma divisão aqui para a gente entender. Então vamos lá, o que vai acontecer? Vamos supor, pessoal, que a gente não quanto cada um come, não sei, é um valor qualquer, tá? Não interessa pra gente quanto que cada um come exatamente. O que a gente sabe é que os 6 comem igual, a mesma quantidade. Então, nesse caso, pessoal, vamos supor que cada um come 1 quilo, tá? É um absurdo, 1 quilo. Nossa, cada um comer 1 quilo é bastante, mas não importa. A gente pode considerar 1, pode considerar 100, pode considerar 200 gramas, o que quiser, tá? Mas para ficar mais fácil de fazer conta, a gente considera 1. 1 é muito mais fácil de fazer conta. Então, vamos colocar aqui, cada um come 1 quilo, tá bom? Ou seja, se quando ele comprou para 4 pessoas era suficiente para 30 dias, né? Então, quer dizer, 4 pessoas comendo 1 quilo por dia, 4 pessoas, cada um comendo 1 quilo por dia, 1 quilo por dia, como eu tenho 30 dias, qual que é o total de comida que eu tenho? 30 vezes 4, certo? Que me dá 120 quilos. Então, quer dizer, eu tenho 120 quilos de comida para o mês inteiro para essas 4 pessoas. Perfeito. E agora o que aconteceu? No 7º dia, ou seja, ficaram 6 dias comendo só os 4. Tá? Então, desculpa, pessoal, dando uma tossida aqui que minha garganta tá meio ruim ainda. Então, de vez em quando eu vou ter que dar umas... Eu tento fugir um pouquinho aqui do microfone para não incomodar muito. Bom, então vamos lá. Então, até o dia 6, né? Até o 6º dia do mês, no caso, vamos colocar aqui, até dia 6, quanto que eles já vão ter comido? Eles vão estar em 4 pessoas, né? Então, 4 pessoas, que são 4 quilos por dia, né? Vezes 6, que são 6 dias. Que até dia 6. 4 vezes 6 é o quê? 24 quilos. Ou seja, até o 6º dia, eles já comeram 24 quilos. Eu tinha um total de quanto? 120. Bom, vamos ver quanto sobrou. 120 menos 24. O que me dá o quê? 96 quilos. Certo? Então, quer dizer, no 6º dia, quando acaba o 6º dia, ainda tinha 96 quilos. Só que a partir de agora, a gente vai ter o quê? 6 pessoas, não mais 4. Ou seja, eu tenho 96 quilos para 6 pessoas. O que eu vou fazer? 96 dividido por 6. Isso aqui vai me dar quanto? Ó, pessoal, 60 seria 10, tá? 36. 60 daria 10, né? Mais 36 são 6, certo? 6 vezes 6, 36. Então aqui, isso vai ser suficiente para 16 dias. Tá ok? Ou seja, a partir do 6º dia, essa comida que sobra ainda vai dar para 16 dias para essas 6 pessoas. Então, o que ele me pergunta aqui, ó? Os alimentos comprados pelo casal acabarão antes do dia 20? Cuidado, hein, pessoal? Se você olhar aqui, opa, 16 dias vai dar antes do dia 20, então tá certo. Não.
16 dias é a partir do dia 7. Ou seja, o total de dias aqui que essa comida vai durar é 6, que a gente tinha no começo, que eles estavam só em 4, mais 16. Isso aqui vai me dar 22 dias. Então, o total de dias que essa comida aqui vai durar para eles será 22 dias. Portanto, depois do dia 20, gabarito aqui está, nessa questão, esse item está errado. Beleza, pessoal? Questão um pouquinho chatinha, mas dava para fazer tranquilo, assim, só conta rápida, conta tranquila, sem ficar fazendo muita matemática aqui, de multiplicando às vezes os números muito altos, que às vezes atrapalham um pouquinho, né? Então, questão tranquila, tá? Bom, vamos lá. Questão número 2. Aqui já, vocês vão ver que aqui vai começar já a questão de lógica de proposição. Se as proposições, a afirmação foi feita pelo político, essa aqui é a proposição P, primeira proposição, tá? Vamos falar que essa aqui é a P. E a população acredita na afirmação feita pelo político, que sempre chama de P e Q, né? Se essas proposições simples forem falsas, ou seja, essa proposição aqui é falsa e essa aqui também é falsa, tá? Então a proposição, aqui a gente tem duas proposições simples e aqui ele vai dar uma condicional, né? Se aqui não tem, mas isso aqui tem o quê? Então, aqui tem um se então, tá? Se a afirmação foi feita pelo político, então a população não acredita na afirmação feita pelo político. Essa proposição também vai ser falsa, ele está falando. Bom, condicional, pessoal. A gente sabe que na condicional, quando é se V, então V, isso aqui é verdadeiro, tá? Se V, então F, condicional V e F, isso é falso. A gente sabe que isso aqui é falso. É a única vez que a condicional é falsa quando for VF. F, V e F, F, isso aqui é sempre verdadeiro também, tá bom? Então, a única forma dessa proposição ser falsa é quando o antecedente... O que é o antecedente, pessoal? Que acompanha o C aqui, né? A afirmação feita pelo político. E o consequente é o que está depois do então. A única forma do condicional ser falsa é se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, tá? Só nesse caso de VF. Bom, o que ele está falando aqui, ó? Qual que é o valor lógico do antecedente? A afirmação foi feita pelo político. Aqui ele diz que a afirmação foi feita pelo político, ele fala que isso é falso. Então o antecedente já é falso. Se o antecedente é falso, a gente já sabe que a condicional é verdadeira. Independente do outro valor lógico do consequente, tá? Mas vamos olhar, né? Vamos ver o que ele fala aqui no consequente, só para a gente saber em qual caso exatamente a gente está. Aí ele fala aqui, o consequente é a população não acredita na afirmação feita pelo político. E aqui ele fala que a população acredita. Então isso aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro, tá? Então, a gente caiu nesse caso aqui, FV. Ou seja, essa condicional é verdadeira. Certo? A condicional é verdadeira. Portanto, o gabarito aqui, errado. A afirmação aqui está errada também. Certo? Bom, pessoal, só um minutinho aqui para ver o negócio se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui no YouTube aqui se tem alguém falou alguma coisa. Vamos ver rapidinho aqui. Que saiu aqui para mim, pessoal, rapidinho. Vamos lá. Bom, por enquanto nada, né? Também estou pedindo aqui uma pastilhazinha aqui para ver se dá uma ajuda para mim aqui na minha garganta que está começando a complicar. Bora, vamos para a questão número 3. São 15 questões, mas são questões rápidas, tá? Que a gente vai fazer hoje. Tirando as últimas, que são de porcentagem, que tem um pouquinho mais de conta. O resto, porque essas questões de proposição normalmente são mais rápidas de resolver. Aqui é uma questão bem teórica, vai, de proposição.
A lógica bivalente, o que é a lógica bivalente, pessoal? Lógica bivalente. O que diz a lógica bivalente? Vamos lá, deixa eu terminar de escrever aqui. Ela diz o quê? Que uma proposição ela só pode ser verdadeira ou falsa. Ou seja, tem duas opções apenas. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então ela diz o quê? Ela fala que a lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição. Bom, vamos lá. Vou quero uma balinha aqui também para dar uma tranquilizada na garganta. Então, bom, pessoal, a lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição. Aí ele explica aqui o que é o princípio da não contradição, que também a gente já deveria saber, mas está aqui. Segundo o qual uma proposição não assume simultaneamente valores lógicos distintos. Ou seja, lógica da não contradição, o que ela diz, esse princípio da não contradição? Uma proposição, né, uma afirmação, ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa, tá? Ela tem dois valores lógicos distintos. Ela é verdadeira e ao mesmo tempo ela ser falsa. Então ela é exatamente a mesma coisa que o bivalente fala, que a lógica bivalente é ou é uma proposição verdadeira ou ela é falsa. A da não contradição é a proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, certo? Porque isso seria uma contradição. Que o exemplo característico da contradição é o quê? É o V e V. P, E, isso aqui, esse sinalzinho aqui é o E, né? E não P. P e não P, isso é falso, isso aqui com certeza. Por quê? Porque se P é verdadeiro, não P é falso, certo? Então isso é uma contradição. P e não P já é uma contradição, por quê? Isso quer dizer, isso é falso, tá? Então o princípio da contradição diz exatamente isso. Uma mesma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? E é exatamente o que diz a lógica bivalente. Então, a lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição? É errado. O gabarito aqui também é errado. Certo? Até agora tudo errado, né, pessoal? As três questões que a gente fez até agora é errado. Mas vamos lá. Questão número 4. Se uma proposição na estrutura condicional, o que é a estrutura condicional? De novo aqui, mais uma questão de condicional, né? Você vê que sempre é condicional. Condicional é o quê? Se P, então Q. Sinal aqui, lembrando, esse sinal é o sinal, o sinal da contradição. Da condicional, tá? Esse conectivo que a gente coloca aqui da setinha é que indica que a proposição é uma condicional. Isto é, na forma P e Q, tá vendo que ele colocou se P então Q, né? Colocou a setinha aqui. Em que P e Q são proposições simples, tá? Então, o P é uma proposição simples, o Q é uma proposição simples, e o se P então Q é uma proposição composta, tá? Então ele fala, se a proposição na estrutura condicional for falsa, opa, pessoal, a gente acabou de falar aqui atrás, ó. A proposição condicional ela só é falsa no caso VF, né? Então, se essa proposição for falsa, então, opa, o P é verdadeiro e o Q é falso. Isso aqui a gente já tem certeza. Se isso tudo, se ela inteira for falsa, então o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Com certeza. Então, o precedente, aqui eles vão ter um termo diferente do que a gente costuma usar. Então, o precedente, o que é o precedente? É o que precede aqui, né? Tem que acontecer uma coisa para então acontecer a outra, né? Então, o precedente, que é o P, que é o que a gente chama de antecedente, será necessariamente falso? Não. Ele tem que ser necessariamente verdadeiro. Para que a condicional seja falsa, o antecedente é verdadeiro, com certeza, e o consequente, com certeza, é falso. Tá? Então, mais uma questão, um aqui, gabarito, errado. Tá bom? Aqui quer ver que vocês estão vendo que caiu bastante condicional aqui nessa prova. E vai ter mais, tá? Não acho que acabou, não. Mais uma, vamos lá. Se PQRS forem proposições simples, então as proposições, vamos lá, aqui vai ter um pouquinho de
de lembrar quais são os sinais de cada um. O V aqui, lembrando, o que é o Vzinho? Ou o chapeuzinho do chinês, lembra do chinês, tem um acento circunflexo no E. Então, o circunflexozinho aqui, o chapeuzinho chinês, é o E, tá bom? O que é o tio aqui, pessoal? Aqui o tio é não, né? A negação da proposição que. Proposição aqui é que e aqui é não que. A gente só vai negar a proposição que. Então, o que ele me diz aqui? As proposições P ou R, aqui como tem o sinal de condicional, né? Então é se P ou R, então Q e S. E a proposição se não Q ou não S, então não P e não R. Aqui também é a mesma coisa, né? O Vzinho aqui é ou e aqui é E. Então, essas proposições serão equivalentes? O que são proposições equivalentes, pessoal? Quando a tabela verdade das duas, elas são iguais, tá? Vamos lá. Qual que é uma equivalente? A gente sabe que aqui, na condicional, vamos pegar aqui até letras diferentes, P, Q, R, S, vamos pegar T e U, tá? Para não confundir. Se T, então U. A condicional tem duas estruturas que são equivalentes a ela, que a gente consegue fazer uma outra proposição com as mesmas proposições simples, né, com a proposição T e com a proposição U aqui, que são equivalentes. A primeira, tá? A primeira forma que a gente tem aqui, que é a mais comum, é a contrapositiva, que a gente chama. O que a gente vai fazer? Inverte o antecedente consequente, só inverter o T com o U e nega os dois. Então, o T, U, vou só fazer um sinalzinho aqui. Opa. Só fazer uma coisinha aqui. Equivalente. Isso aqui é o sinal de equivalente. São 3 risquinhos. Tá? Cadê minha setinha? Sumiu. Opa. Cadê? Opa. Aqui. A primeira, agora sim, equivalente. A primeira, a gente vai inverter. Opa. Não, faltou um não. Não U. Se não U, então não T. Primeiro equivalente da condicional é uma outra condicional, onde a gente só inverteu as duas proposições e negou as duas, tá? Então, primeira condicional, primeira equivalente da condicional, se T, então U é se não U, então não T, tá? Só inverter e negar as duas. Pronto. E a segunda é o quê? Vamos só voltar aqui rapidinho, ó. Quando que eu sei, quando que elas são verdadeiras? Eu vou olhar esses 3 casos aqui, ó. Quando que ela é verdadeira? Ela vai ser verdadeira quando a primeira aqui for F, ou, quer dizer, o antecedente aqui for falso, então quer dizer, a primeira é falsa, quer dizer, vou negar a primeira, ou se a segunda é V. Tá vendo que quando a segunda é V, ela vai ser verdadeira de qualquer jeito, independente de quem está na frente, tá? Então, o que é? Quando a primeira, o T, é falso, então eu vou negar o T, ou a segunda é verdadeira, então eu vou manter o U. Tá? Então, essas são as duas equivalentes da condicional. Primeira, contrapositiva. Inverto as duas coisas e nego as duas. A segunda é um ou, onde eu vou negar a primeira e vou manter a segunda. Tá? Mas lembrando, por que é isso? Porque se aqui for falso, eu sei que essa proposição já vai ser verdadeira, porque ela só é falsa no VF. E se essa aqui é verdadeira, também. Então, se acontecer isso, ou se acontecer isso, a minha condicional é verdadeira. Então, nesses 3 casos aqui, a gente tem equivalência, tá? Então, basicamente isso. Beleza. Dito isso aqui, eu fiz um resuminho para a gente relembrar as equivalências da condicional. Agora vamos resolver, né? O que ele diz aqui? Essa proposição, ela é equivalente a essa. Aqui a gente tem uma condicional, aqui também a gente tem uma condicional. Então, a gente está onde? A gente está nesse primeiro caso aqui, né, pessoal? Nesse primeiro caso. O que eu falei? O que eu tenho que fazer para elas serem equivalentes? Eu vou inverter as duas, eu vou jogar isso aqui para cá, e vou jogar isso aqui para lá, certo? É basicamente isso que eu vou fazer. Só não passar de novo aqui para não ficar em cima, né? Beleza, eu vou fazer isso, inverter as duas e vou negar as duas.
que ele fez aqui? Ele inverteu. Aqui era Q e S, ele jogou aqui como não Q ou não S. Tá, então ele inverteu aqui. Depois a gente vai ver se ele negou. E o P ou R, ele jogou para o lado de lá, era antecedente, virou consequente, e ele colocou como não P e não R. Bom, pessoal, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem uma negação de uma proposição composta. Porque aqui eu tenho um ou. A negação, vamos lá agora também. P ou R, né? Aqui o Vzinho aqui, lembrando, o Vzinho é mu. Para eu negar uma disjunção, né? O ou a gente chama de disjunção. Para negar, eu vou fazer o quê? Eu simplesmente vou inverter o meu conectivo de ou para e. Simplesmente inverto isso aqui. Em vez de ser ou, vai virar e vou o quê? Negar as duas. Certo? Então o que eu tinha? Eu tinha um não P, eu tinha P ou R, e vai virar não P e R. Aqui era P ou R, então na hora que eu joguei ele para lá, ele vai virar não P e não R, tá? Eu falei ou agora há pouco, né? E, desculpa. Aqui era ou, Vzinho, aqui virou e, tá? O circunflexo. E neguei o não, o P e o R, não P não R. Beleza, essa aqui é exatamente a negação disso aqui. Então, quer dizer, eu neguei, aqui era uma proposição simples, é simplesmente não U. Mas quando é uma proposição composta, tem que fazer a negação da composta. A negação da composta aqui é o ou, vira o e. Nesse caso aqui, o que é? É o contrário, né? Eu tinha o Q e S, aqui a negação de Q e S, né? Como que é a negação do Q e S? É a mesma coisa do de cima. Só que aqui, em vez de ou vai virar e, aqui e vai virar ou. E eu vou negar as duas também. Não que ou não S. Que é exatamente o que ele fez aqui. Não que ou não S. Aqui era que e S, virou não que ou não S. Ele inverteu o antecedente com o consequente. Perfeito, exatamente esse caso aqui que a gente fez. Certo? Ótimo. Então aqui a gente conseguiu relembrar um pouco as equivalentes da condicional e a negação da disjunção e da conjunção, tá? Então, na disjunção, ou, né? O ou a gente chama de disjunção. Na disjunção, para negar, eu vou transformar em conjunção, né? Em e negar as duas. Na conjunção, que é o e, para negar, eu vou transformar em disjunção, né? Colocar um ou e negar as duas frases. Perfeito. Aqui, elas são equivalentes? Sim. Opa, agora primeiro certo que a gente vai... Primeira item que a gente fez aqui que é certo, né? O gabarito. Maravilha. Vamos para a próxima, pessoal. Vamos só ver aqui como que estão as coisas aqui, que eu acho que eu fechei aqui de novo. Vamos lá. Pessoal, só tem um aluno aqui flamenguista que sabe que eu sou palmeirense mexendo o saco de Palmeiras e Mundial, mas isso aí a gente não releva, que acho que ele não entende muito de futebol, pelo jeito, né? Então eu não vou nem responder. Vamos lá. Brincadeira, pessoal. Vamos lá para a questão número 6 aqui. Cerca da lógica sentencial, julgue o item que se segue. Se P, Q, R e S forem proposições simples, então a tabela verdade da proposição P, E, Q, se P e Q, então R ou S. Que não importa o que é, tá? São 4 proposições simples, tá? P, Q, R e S. Ela terá menos de 20 linhas? Bom, pessoal, Júnior Summer aqui, ó. O professor veio a São Luís comer uma peixada. Opa, que beleza, hein? Uma peixada seria uma boa. E São Luís também seria legal para conhecer. Não conheço ainda. Vamos marcar isso aí. Bom, então vamos lá, voltando aqui. Se PQRS forem proposições simples, então a tabela verdade da proposição tal, terá menos de 20 linhas.
Bom, pessoal, como que a gente sabe a quantidade de linhas que a gente vai precisar fazer uma tabela verdade? É uma formulinha super complexa aqui, né? 2 elevado a n. Simplesmente isso. O que é o n? Quantidade de proposições simples que tem na minha proposição composta toda, tá bom? Então, aqui são 4, certo? P, o Q, o R e o S. Então, o que eu vou fazer aqui? 2 elevado a 4. Isso aqui dá 16, tá? Eu já vou explicar um pouquinho mais, mas assim, aqui, ela terá menos de 20 linhas? Sim, tem 16 linhas. Certo. Beleza. Tá, vamos falar agora aqui se fosse, por exemplo, P ou Q, então, aí vamos falar que aqui tinha Q ou aqui P e Q, né? Q ou S. Opa, aqui tem o Q e aqui também tem Q, tá? Então aqui seriam quantas proposições simples diferentes? Uma, duas, aqui é uma só, três. Aí seria o quê? 2 ao cubo, que dá 8, tá? Não são, tenho 4 proposições aqui, vou colocar 4. Não. Eu tenho que ver quantas proposições diferentes eu tenho. Aqui eu tenho o P, tenho o Q e tenho o S. Aqui em cima eu tenho o P, tenho o Q, tenho o R e tenho o S, tá? Cuidado. Só para lembrar aqui, vamos falar, se eu tivesse só duas proposições, tá? Normal aqui. Se P, então Q. Como que eu vou montar a minha tabela verdade? Aqui é o P e aqui é o Q. Por que que a gente faz isso, tá? Só para a gente entender, relembrar isso aqui. A gente tem que fazer todas as combinações possíveis entre P e Q para a gente conseguir chegar na tabela verdade dessa proposição aqui, que aqui seria o quê? Se P, então Q, né? Então, como que a gente faz? Primeiro, a primeira proposição que a gente vai pegar, por exemplo, P, a gente vai colocar. Primeiro aqui, vamos definir quantas linhas são. São duas proposições simples, 2 ao quadrado, então é 4, tá? Então vou ter 4 linhas. Então na primeira eu vou fazer o quê? Metade das linhas eu vou colocar verdade. Verdade, verdade, falso, falso. Tá bom? 4 linhas aqui, metade verdade, metade falso. E no que eu vou fazer o quê? Vou intercalar. V, F, V, F. Pronto, agora eu tenho todas as combinações. A primeira sendo depois verdade também, a primeira sendo verdade, a segunda falsa, a primeira sendo falsa com a segunda verdade e a primeira sendo falsa com a segunda falsa. Tenho todas as combinações. Se eu tivesse 3 linhas, vou colocar aqui P, Q e R, três proposições diferentes. E eu precisaria de 8 linhas, certo? 8 linhas. Vamos só fazer aqui. Aí a lógica para as próximas vai ser a mesma coisa, tá? O que eu vou fazer? Bom, na primeira, eu vou colocar o quê? Metade verdade, metade falso. Então vai ser 4 verdades, 1, 2, 3, 4, 4 falsas. 4 falsas, 4 falsas. No que, eu vou fazer o quê? Vou intercalar? Não, ainda não vou intercalar. Aqui foram 4, nessa aqui eu vou colocar de 2 em 2. Verdade, verdade, falso, falso. Verdade, verdade, falso, falso. Agora, na última, agora sim, aqui foram 2 verdades, agora aqui vai ser uma. Quer dizer, agora eu vou intercalar. É sempre a metade. Aqui eu coloquei a metade de tudo, 4, né? Eram 8, eu vou colocar 4V, 4F. Como aqui foram 4, na próxima eu vou colocar de 2 em 2. VV, FF, VV, FF. Aqui eu coloquei 2, então na próxima vai ser 1. VF, VF, VF. Aqui eu intercalo. Tá? VF, 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 VF. Beleza? Se eu tivesse de 16, colocaria 8 Vs, 8 Fs. Na próxima, 4V, 4F, 4V, 4F. Depois, 2 Vs, 2F, 2V, 2F. E na última, VF, VF intercalado. Certo? Bom, Wellington Xavier, a aula tá ótima, obrigado. Vamos lá que a gente vai continuar aqui, tem mais algumas questões para a gente fazer. Bom, pessoal, questão número 7. Deixa eu só ver uma coisa aqui que foi certo. Beleza, tá certinho. Vamos para a próxima. Aqui ele me dá 4 proposições compostas, tá? P1, P2, Q1 e Q2. Não vou ler todas elas agora porque vou perder tempo lendo a proposição antes da gente saber o que a questão quer. Tendo como referência essas proposições, julgue o item
seguinte a respeito da lógica de argumentação. Cadê meu aqui, achei. O argumento em que as proposições Q1 e Q2, então ele quer um argumento em que essas duas aqui, ó, são as premissas. Então, o que é um argumento aqui? São duas proposições. A gente vai ter premissa, a P1, premissa 1, opa, não vou colocar P1 porque vai achar que é lá de cima, né? Então tem uma premissa, a segunda premissa, e aí a gente vai ter o quê? Uma conclusão lá embaixo que a gente vai chamar de C, tá? Ele vai falar, deu a proposição aqui que ele vai colocar, e é um argumento que são as premissas, e a conclusão é a proposição tal. Ele deu essa outra proposição aqui que vai ser a nossa conclusão. Isso é um argumento válido. Ele está afirmando que isso aqui é um argumento válido. Como que a gente sabe, pessoal, que um argumento é válido? O argumento ele é válido. Primeiro, aqui, depois até essa questão a gente não vai nem vai usar tanto isso aqui que eu vou falar agora, mas qual que é o conceito aqui do argumento ser válido ou não? A conclusão ela tem que ser uma conclusão lógica das premissas. Então, assim, partindo dessas premissas, considerando que essas premissas são verdadeiras, por mais absurdas que a premissa seja, tá? Aqui a gente não está julgando se a premissa ela tem fundamento ou não, mas a gente tem que considerar que as premissas são verdadeiras, sempre, e a conclusão tem que ser a gente tem que chegar nessa conclusão de acordo com as premissas, tá? Ela tem que ser uma conclusão lógica dessas premissas. Então, assim, a gente sempre vai considerar em argumento as premissas como verdadeiras, e a conclusão ela tem que ser verdadeira também, mas a gente tem que conseguir chegar nessa conclusão, que ela seja verdadeira, de acordo com as premissas, tá? Isso é um argumento válido. Se a gente considerar que essas duas premissas são verdadeiras, e a hora que a gente vai ver a conclusão que a gente chegou é exatamente o contrário do que as premissas propuseram pra gente aqui, a gente chega que a conclusão é falsa, esse é um argumento inválido, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver aqui o que é Q1 e o que é Q2. Q1, uma condicional. Se a empresa privada causar prejuízos à sociedade e se o governo não interferir na sua gestão, ó, primeira coisa aqui, dentro do antecedente a gente tem uma conjunção, tem um E. Tem duas premissas aqui, tá? Vamos colocar um minúsculozinho aqui, uma letra qualquer, vamos colocar mesmo P e Q, vou colocar minúsculo para mostrar que são proposições simples diferentes. Aqui eu tenho uma proposição simples, aqui eu tenho outra. Aí aqui ele vai colocar o governo, opa, aqui tem normalmente depois da vírgula sempre, tá, pessoal? Mesmo que ele não coloque, aqui a gente tem o quê? Então, tá? Se acontecer isso, então o governo será visto como fraco. Aqui vamos colocar que é R, essa proposição de governo será visto como fraco. Q2. Se o governo for visto como fraco, opa, eu já vi essa frase aqui, o governo ser visto como fraco. Tá aqui, ó, o governo será visto como fraco. Opa, é a mesma proposição simples que tinha aqui. Então essa aqui é o quê? Ela é R. Ela não é uma proposição diferente. Ela é R. Então, a popularidade do governo cairá. PQRS aqui. E aqui também, né? Se o governo for visto como fraco, então, temos um então aqui também, tá? Então, opa, beleza. Bom, pessoal, aqui a gente vai ter duas proposições. Vamos escrever aqui, que são as nossas premissas. Aqui a gente tem um P, eita que tá difícil aqui, P, E, né? P e Q, isso aqui é um antecedente. Então, R, tá? E a segunda, ela é o quê? R, né? Se R, então S. E aí a gente vai ter uma conclusão. Vamos olhar qual que é a conclusão que ele disse. A conclusão é, se a empresa privada causar prejuízo à sociedade, e se o governo não interferir na sua gestão. Opa, parece que eu já vi essa frase. Vamos olhar o P e Q aqui que a gente estava lá em cima, ó. Se a empresa privada causar prejuízo à sociedade, e se o governo não interferir na sua gestão. Opa, é exatamente essa primeira aqui. Então, o que é a conclusão que a gente chegou aqui? P e Q. Então, a popularidade do governo cairá. Opa, popularidade do governo cairá eu também já vi. O que é a popularidade do governo cairá? É o S. Então, o que ele faz aqui? Se P e Q, então S. Bom, pessoal, esse tipo de argumento aqui é um argumento que a gente nem precisa ficar tentando ver verdadeiro, se isso aqui é verdadeiro, se é falso, para ver se é conclusão.
isso a gente já tem, a gente chama de silogismo hipotético, que a gente chama aqui, ó. Se P e Q, então R, se R, então S, a gente pode eliminar isso aqui, ó, por quê? Isso aqui é igual, certo? A gente faz uma cadeia aqui, ó. Se P e Q, então R, então S. Então a gente pode eliminar esse R com R, que aqui ele está como consequente, aqui ele está como antecedente, e isso aqui é o se P e Q, então S. Isso aqui ele vai ser verdadeiro também. Então, esse é um argumento válido, esse aqui já é uma estrutura conhecida de um argumento válido. Se P, então Q, se Q, então R, se P, então R. A gente pode fazer essa... Só para ficar mais fácil aqui, ó, esse argumento aqui é uma coisa que a gente já pode considerar isso aqui como certo sempre, tá? Se P, então Q. Se Q, então S, a conclusão é, se P, então S. Quer dizer, isso aqui, então isso aqui. Por quê? Porque porque isso aqui é igual. Então, isso aqui é sempre um argumento válido, tá? Esse aqui é um argumento já conhecido, que teoricamente a gente teria que lembrar já disso aqui, entendeu? Porque para fazer esse argumento, para confirmar se isso aqui é válido ou não na mão, daria um trabalhozinho mais complicado. Então aqui a gente sempre tem que saber dessa cadeia aqui que a gente chama também, né? P, se P, então R. Isso aqui a gente poderia, por exemplo, ter uma coisa assim, ó. Se P, então Q. Se Q, então R. Se R, então S. Se S, então T. Minha conclusão pode ser o quê? Se P, então T. Por quê? Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o quê? R, R, S, S. Aí eu vou só chegar daqui. Se P, então T. Isso é válido também, tá, pessoal? Beleza? Então, o que ele fala aqui? Isso é um argumento válido? Sim, é um argumento válido. Gabarito certo. Beleza? Vamos lá, questão número 8. Bom, pessoal, aqui de novo as mesmas proposições, tá? Aí ele fala, o argumento em que as proposições P1, P2, Q1 e Q2 são as premissas, então os 4 argumentos agora aqui, as 4 proposições são as premissas. A conclusão é, a proposição, a popularidade do governo cairá. Isso é um argumento válido? Bom, pessoal, aqui a gente já vai ter que analisar tudo. Para esse argumento ser válido, o que tem que acontecer? Todas as proposições têm que ser verdadeiras e a conclusão tem que ser verdadeira, mas ela tem que ser o quê? A gente tem que deduzir que ela é verdadeira das premissas, tá? Como todas as premissas são condicionais, e aqui a gente tem ó, a popularidade do governo cairá. Então isso aqui, consideravelmente, a gente consideraria que isso aqui é verdade, tá? Onde tem isso? Aqui, ó, a popularidade do governo cairá. Verdade. Opa, aqui no P2 também, a popularidade do governo cairá. Isso aqui é verdade. Desculpa. Bom, pessoal, o consequente sendo verdadeiro, a gente consegue deduzir alguma coisa sobre o antecedente? Não. Então, quer dizer, a gente já não conseguiria muito fazer, não tem o que fazer aqui. Então, qual que é a técnica que a gente usa para fazer isso aqui? Tá? Porque desse jeito, que seria o jeito mais normal da gente fazer, desse jeito não dá. O que a gente faz? Bom, pessoal, aqui a gente viu que essa proposição que ele me dá aqui como conclusão, ela está no consequente de duas proposições. Bom, então o que a gente tem que fazer? Ela teria que ser falsa, né? O que a gente, na aula também a gente até fala disso já, essa é uma forma de resolver esse tipo de questão. O que a gente vai fazer? A gente vai considerar essa conclusão falsa, tá? A gente vai falar que essa conclusão é falsa. Se a gente conseguir mostrar que todas as premissas são verdadeiras, considerando a conclusão falsa, e a gente chegar aqui conseguir mostrar que todas as premissas são verdadeiras, aí vai ter aqui, ó, P1 vai ser verdadeiro, P2 é verdadeiro, Q1 é verdadeiro, Q2 é verdadeiro, e a conclusão é falsa, opa, quer dizer que esse argumento é inválido. Agora, se a gente, com isso aqui, chegar que uma dessas premissas é falsa, falar, ó, considerando isso aqui como falso, a popularidade do governo cairá, como falso, uma das premissas, a gente não conseguir transformar ela em verdadeira, ela ficar falsa, então esse argumento vai ser válido, tá? Essa é uma das técnicas de resolver esse tipo de questão. Na aula, eu dou essa técnica também. Normalmente a gente coloca, são
3, dependendo se considerar diagrama lógico, 4, mas 3 tipos de forma de resolver a questão. Quando a gente tem todas as premissas como condicional, a conclusão como condicional também. Quando a gente tem uma das premissas, uma proposição simples, ou uma conjunção, que a conjunção a gente sabe que tem que ser VV. Então, desses casos, a gente realmente tem um tipo de jeito de resolver a questão. Nesse caso atual, a gente tem o outro tipo. Espera só um minuto que tá tocando aqui uma... Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos terminar de resolver essa questão aqui. Só deu um imprevisto aqui, mas já estamos resolvendo. Bom, vamos lá. Já está tudo certo. Só uma coisinha aqui, deixa eu ligar de novo no YouTube aqui para ver se está tudo certinho. Beleza, vamos lá. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos chamar isso aqui de falso. A popularidade do governo cairá. A popularidade do governo cairá? Falso. E aqui, a popularidade do governo cairá? Falso também. Tá bom? Fecha a porta. Bom, vamos lá. Vamos lá, então continuando aqui, só teve um imprevisto aqui, tocou o telefone aqui, mas já está tudo certo. Voltando onde eu estou aqui. Bom, a popularidade do governo cairá? Falsa, tá bom? Então, na condicional, se isso aqui é falso, o que a gente vai fazer? Essa aqui tem que ser falsa também. Tá bom? Deixa eu só tirar aqui. Isso aqui que a gente está falando que todas as premissas são verdadeiras, tá? A gente considera que todas as premissas são verdadeiras. Para que essa premissa seja verdadeira, como a condicional, o consequente é falso, o antecedente tem que ser falso também, tá? Então, o governo for visto como fraco, isso aqui é falso. Considerei isso aqui como falso, a premissa ficou verdadeira, ótimo. Estamos lá com a premissa verdadeira. Agora aqui, o governo será visto como fraco. Opa, isso aqui eu já sei, isso aqui é falso. Eu acabei de deduzir isso aqui. Então eu não posso colocar aqui como verdadeiro, por exemplo. Tem que colocar aqui como falso, certo? O governo será visto como fraco, é falso. Então, se o consequente aqui é falso, o antecedente todo, aqui tomar cuidado, tá? Porque esse antecedente, ele é uma conjunção, ó, porque ele tem um ezinho aqui, tá? Vamos só mostrar aqui para saber que isso aqui tudo. Isso tudo é falso. O antecedente todo é falso, tá bom? Júnior Summer que mandou. Quando um professor sabe passar o conteúdo, nossa mente ilumina. Obrigado, parabéns, professor, obrigado. A tabela verdade precisa ser decorada? Só voltar rapidinho aqui. Aqui que ele está perguntando sobre isso aqui, né? A tabela verdade, assim, como montar uma tabela verdade, a gente às vezes é bom saber, porque o próprio CESP já perguntou esse tipo de questão, tá? Tipo, de montagem de tabela verdade. É bom saber como montar. Você não precisa decorar a tabela verdade de todos os tipos de proporções compostas, porque até é impossível. Você tem que saber decorar e saber essa tabelinha verdade aqui de 4, né, principalmente essa aqui de P, se P, então Q, isso aqui você tem que saber das principais, que são a conjunção, a disjunção, né, o e, o ou, a condicional, que é se P, então Q, e a bicondicional e a disjunção exclusiva, que são os 4 casos, os 5 casos que cai mais, que é o que cai em todas as provas, tá? Principalmente condicional. Essa combinação de quando que a condicional é verdadeira, quando a condicional é falsa, quando a disjunção, a conjunção, a bicondicional e a disjunção exclusiva, essas você tem que saber de cor. Mas o resto não, o resto com 8, com 9, com 16, aí cada coisa vai ser um jeito, não tem muito o que fazer, tá? Aí você vai ter que ir montando a tabela verdade e aprender como se monta uma tabela. Mas assim, dificilmente cai uma questão assim para você montar uma tabela verdade muito complexa. Isso é bem raro, tá? Falar bem a verdade. Mas você tem que saber
quando a condicional é verdadeira, quando a condicional é falsa, em quais combinações, né? Na condicional, na disjunção, na conjunção, na bicondicional e na disjunção exclusiva, tá? Bom, voltando. A popularidade do governo cairá. Beleza, colocamos aqui como falsa. Então aqui, ó, pessoal, isso tudo aqui é falso, tá? Agora, essas duas proposições aqui que fazem parte desse antecedente, que é a empresa privada causar prejuízo à sociedade e essa, se o governo não interferir na sua gestão, ela pode ser, aqui é uma conjunção, e para que a conjunção seja falsa, basta que uma das duas seja falsa, tá? A gente não sabe se essa aqui é falsa e essa aqui é verdadeira, ou se essa aqui é verdadeira, ou se essa aqui é falsa, ou se as duas são falsas. A única gente que sabe, que a gente com certeza sabe aqui é as duas não podem ser verdade ao mesmo tempo, porque senão se as duas fossem verdade, aqui seria verdadeiro também, tá? Então eu não posso concluir nada aqui ainda, mas eu estou concluindo que isso aqui é falso, então pelo menos uma dessas duas é falsa também, tá? Vamos lá para cima. Aqui, a gente já fez a Q1 e a Q2, tá? Vamos para P2 agora. A popularidade do governo cairá. Opa, aqui de novo, considerei isso aqui como falso. Se isso aqui é falso, o antecedente vai ser falso também, tá? Então assim, ó, pessoal, aqui o Q2 eu já consegui transformar isso em verdadeiro. O Q1 também consegui mostrar que isso aqui pode ser verdadeiro. Agora vamos para o P2. Aqui é falso, então essa aqui vai ser falso. Bom, falso com falso, isso aqui é verdadeiro. Se o governo der sinalização indesejada para o mercado, esse antecedente também foi falso, certo? Vamos ver aqui, ó. Na P1, o governo dará sinalização indesejada para o mercado. O governo der sinalização indesejada para o mercado. É a mesma proposição. Então isso aqui também é falso, certo? Então cheguei à conclusão que isso aqui também é falso. Se isso aqui é falso, o antecedente todo, que também é uma conjunção, isso aqui tudo também vai ser falso. Agora vamos olhar dentro dele. Se a empresa privada causar prejuízo à sociedade. Opa, se a empresa privada causar prejuízo à sociedade. Essa proposição é igual a essa, tá? E a outra, se o governo interferir na sua gestão. E a outra aqui, se o governo não interferir na sua gestão. Opa, muito cuidado, porque agora aqui, se aqui é verdadeiro, esse aqui é falso. Agora, se esse aqui é verdadeiro, esse aqui é falso. Ou seja, a gente já tem certeza que uma dessas duas, ou uma dessas duas, é verdadeira. Por quê? O governo não interferir e o governo interferir, a gente tem certeza que uma é verdadeira e a outra é falsa, tá? Então vamos falar, que pouco importa pra gente, mas vamos falar que aqui é falsa. Se essa aqui for falsa, essa aqui é verdadeira, com certeza. Então o que a gente vai ter que chegar? Que essa primeira é falsa também. Porque aqui nesse caso, falsa com verdadeira, o antecedente todo vai ser falso. E nessa aqui, as duas são falsas e o antecedente também vai ser falso. Ou seja, se essa primeira parte aqui, a empresa privada causar prejuízo à sociedade, se isso aqui realmente for falso, então vai acontecer aqui FF, e aqui vai ser realmente F, o antecedente vai ser falso. Essa aqui vai ser FV, porque aqui é verdadeiro, com certeza, né? Ou essa aqui é verdadeira, ou essa aqui é verdadeira. Mas se essa primeira aqui for falsa, a gente vai conseguir chegar aqui, tudo isso é verdade. Então todas as premissas, porque a gente conseguiu mostrar que todas as premissas podem ser verdadeiras, e a condicional a conclusão ser falsa. Ou seja, todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, então o argumento é inválido. Tá? Esse argumento é inválido. Beleza? Porque a gente conseguiu demonstrar. O que aconteceria, só para a gente entender um caso aqui, que a gente ia chegar numa... que esse argumento seria válido. Por exemplo, aqui, se essa primeira aqui fosse, se a empresa privada não causar prejuízo à sociedade, por exemplo, aí a gente teria aqui as duas... também não seria, porque aqui poderia ser FV e aqui no caso VF, tá? Mas assim, ou chegasse essa aqui, por exemplo, aqui é F, e aí chegaria, por exemplo, se a gente tivesse essa P2, por exemplo, o governo der sinalização indesejada para o mercado. Se ela fosse um antecedente de duas e tivesse uma, o governo der sinalização indesejada, e na outra, o governo não der. Quer dizer, a gente chegaria a FF e FF. E isso seria impossível. Por quê? Porque aí a gente teria
o governo dessa eleição é falsa e na outra o governo não dessa eleição é falsa também. Opa, não pode, aí não bate uma com a outra. Aí a gente teria que considerar que uma delas realmente vai ser verdadeira, e aí cairia no caso VF, e o argumento seria válido, porque uma das premissas seria falsa. Tá? Como é possível que todas as premissas sejam verdadeiras, então a gente já tem um caso de argumento inválido. Essa aqui era uma questão um pouquinho mais chata mesmo, tá, pessoal? É uma questão mais complicadinha de se fazer. Ela é um pouco menos lógica pra gente. Questão número 9, vamos lá acabar rapidinho, porque estamos quase sem tempo. Aqui são as mesmas premissas, aí ela fala, a tabela verdade da proposição P1E, né, Q2, EP2, EQ1, EQ2 tem mais de 30 linhas. Bom, alguém pode falar, opa, são 4 premissas, 2 elevado a 4, 16. Cuidado. Cuidado, porque aqui P1, P2, Q1 e Q2 não são proposições simples. São proposições que a gente está vendo aqui, que são proposições compostas. Então a gente tem que analisar todas as premissas, todas as proposições simples que compõem essas premissas, tá? Então, vamos chamar P, Q, R, S, T, U, minúsculo, cada premissa, cada proposição simples diferente que a gente tiver. A primeira, a empresa privada causar prejuízo à sociedade. Opa, essa aqui é P. A segunda é aqui, ó. Se o governo interferir na sua gestão. Essa aqui vai ser Q. Então, o governo dará a sinalização indesejada. Opa, essa aqui é diferente, essa aqui é R. Aqui, o governo der sinalização indesejada para o mercado. Opa, essa aqui é a mesma de cima. Então, essa aqui também é R. Aí ele fala, a popularidade do governo cairá. Opa, essa aqui ainda não teve, essa aqui é S. Aqui eu já tenho 4. Aí aqui vem, a empresa privada causar prejuízo à sociedade. Opa, é a mesma daqui. Essa aqui também é P, então não mudou. Essa aqui, se o governo não interferir na sua gestão. Opa, é outra. Cuidado, essa aqui, ela é não que, mas ela não é uma quinta proposição, tá? Simples. Ela é simplesmente a negação dessa primeira, tá? A gente não conta não que e que separados. Isso aqui é uma proposição só. É que uma é a negação e a outra é a proposição que é normal e a outra é a negação dela, tá? Aqui, o governo será visto como fraco. Opa, essa aqui não tem ainda, né? Então essa aqui é uma nova, T. Aí vem aqui, o governo será visto como fraco. Opa, é T de novo. E a popularidade do governo cairá, a gente já viu ali em cima, é o S. Então, quantas proposições simples diferentes a gente tem? P, Q, R, S e T. São 5. Ou seja, 2 elevado a quinta, 32 linhas, mais de 32? Exatamente, mais de 32, gabarito certo. Opa, esse aqui, só para o gabarito aqui seria o que? Errado, né? Esse argumento é válido? Não, ele é inválido, tá? Eu não coloquei a resposta. Gabarito certo. Ok? Vamos para mais uma. Deixa eu ver se teve alguma coisa aqui. Não. Voltando. Beleza. Gabarito certo. Vamos lá. Questão número 10. Aqui vamos entrar agora já começar um pouco mais da matemática aqui, né? Que essa aqui é a questão de análise combinatória. A União tem hoje 138 estatais sob sua gestão, entre elas o Banco do Brasil SA, Petrobras e a Caixa. Dessas 138, somente 3 devem permanecer sob a gestão da União. As demais vão ser privatizadas. Ou seja, a gente vai ter 135 privatizadas vou colocar aqui como privadas. O que aconteceu aqui? Está começando a dar uma falhada no meu 135 privadas e 3 estatais, a gente vai ficar, né? 3 estatais. Beleza. Se todas as estatais tiverem a chance de ficar sob a gestão da União, então as 138 podem virar, qualquer uma delas, lógico, 3 delas podem virar estatais, então a quantidade de maneiras distintas de escolher as 3 empresas que não serão privatizadas será inferior a 230 mil? Como que eu vou fazer isso? Bom, eu tenho que escolher de 138, eu tenho que escolher 3. A ordem entre elas importa? Não, se eu escolher Banco do Brasil, Petrobras e Caixa, é diferente do que eu selecionar
Caixa, Petrobras, Banco do Brasil? Não, é a mesma coisa, são as mesmas três. Então, a ordem que eu escolhi as três não importa. Posso escolher Banco do Brasil, Petrobras e Caixa, Caixa, Petrobras, Banco do Brasil, que vai ser a mesma escolha, certo? Então, o que significa isso? Então, eu vou fazer uma combinação, porque aí a ordem não importa. Se a ordem importasse, eu ia fazer um arranjo, né? Então, eu vou fazer o quê? A combinação de 138, são 138 possibilidades de empresas que eu não vou privatizar, e eu tenho que escolher 3 delas, certo? Uma combinação de 138 para escolher 3, tá? 3. Como que é isso? Então, eu vou fazer o quê? 138 fatorial sobre, quantas eu quero? 3 fatorial, multiplicado pelo quê? 138 menos 3 fatorial, certo? O que dá isso? Aqui eu vou igual, não vou ficar escrevendo combinação de 138 em 3 toda vez. 138 fatorial sobre 3 fatorial, 138 menos 3, 135 fatorial. O que é fatorial, pessoal? Para quem não lembra. Fatorial é 138 vezes 137 vezes 136 vezes 135 vezes 134 até 1. Tá? Vou multiplicar todos os números até 1. Vou ter que fazer essa conta? Obviamente que não. Por quê? Porque aqui eu tenho 138 fatorial e aqui eu tenho 135 fatorial. Então vamos lá. Igual, aqui tem sempre a combinação, tá? Vou fazer o quê? Vamos descendo, 138 vezes 137 vezes 136 vezes 135 fatorial, que aí eu não preciso mais descer, por quê? Porque eu tenho aqui 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 não preciso colocar, vezes 135 fatorial. Corto 135 fatorial com 135 fatorial. Essa conta vai dar o mesmo resultado, um dividido pelo outro é 1, tá? Aí, aqui o que eu vou fazer? Agora eu terei que fazer a conta. 138 vezes 137 vezes 136 dividido por 6. Mas vou só para facilitar um pouco, 3 vezes 2 é 6, né? Vamos simplificar aqui. O 138 a gente sabe que é divisível por 2 porque ele é par. E a gente sabe que ele é divisível por 3 porque, como que a gente sabe que o número é divisível por 3? Somos algarismos. 8 mais 3, 11, mais 1, 12. 12 é divisível por 3? É. Bom, então 138 também é divisível por 3, tá? Então, se ele é divisível por 3 e é divisível por 2, ele é divisível por 6 também. Então, a gente já sabe. Então, 138 por 6, se a gente não conseguir lembrar de cabeça, a gente faz aqui, 138 dividido por 6. 13, 2, né? 12 vezes 6, 12, vai para 13, falta 1, abaixo 8, 3 vezes 6, 18, 0, 23. Então, vou cortar aqui, 6 dividido por 6 dá 1, 138 por 6 vai dar 23. Portanto, essa combinação é 23 vezes 137 vezes 136. Não vou fazer a conta agora aqui, mas esse valor aqui vai dar o quê? 428.536. Bom, pessoal, aqui se eu começasse a fazer a conta, você já ia ver que ia passar muito de 230, né? Então, já no meio da conta, você já ia perceber. Então, esse valor será inferior a 230? Não, muito maior que 230 mil, né? 428 mil, quase o dobro. Então, errado. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima. Questão número 11. A União tem hoje a mesma coisa, né? Aquelas três delas vão virar... não vão ser privatizadas e as outras 135 vão ser privatizadas. Aí ele fala, supondo que a Petrobras e o Banco do Brasil sejam estatais já escolhidas para permanecerem sob a gestão da União, ou seja, essas duas já com certeza já vão ser estatais. Como eu só tinha 3, tem uma vaga para estatal só agora, para permanecer estatal. E o total era 138. Como essas duas já foram, faltam quantas? Eu tenho 136 agora. Dessas 136, uma vai virar estatal e 135 vão virar privadas. Vai virar estatal não, né? Vai se manter como estatal, né? Tá? 135 vão virar privadas e apenas uma vai se manter como estatal. Tá bom? Aí o que ele quer saber? Essas aqui já vão manter, tá? Se a terceira estatal for escolhida ao acaso, quer dizer, chegar dessas 136 que sobraram, vamos sortear uma para permanecer.
a chance da Caixa ser privatizada, ou seja, a chance de não ser a Caixa, né, que vai ser a escolhida para ser estatal, ela é superior a 99%? Bom, pessoal, como a gente pode fazer isso? Então, diversas formas a gente pode fazer esse cálculo, tá? Para mim, o que é o mais fácil da gente achar essa probabilidade? Vamos considerar que ela vai, da 136, ela vai ser escolhida para permanecer como estatal. Então, eu tenho um caso possível, que é um caso, a Caixa ser estatal, em 136 possíveis. Nesse caso, ela permaneceria como estatal. Então, aqui a gente está calculando o quê? A outra probabilidade, a probabilidade dela ser considerada estatal. Porque a diferença dela para 100% é o que é a chance dela ser privatizada, tá? Então, a chance dela ser a escolhida, de ser sorteada para ser estatal, é 1 para 136. Vamos fazer essa conta? Bom, pessoal, como aqui ele já está dando um número de 99%, não vamos nem fazer essa conta, tá? Por quê? Vamos pensar. Se fosse 1 para 100, seria quanto? 0,01 a resposta, certo? Ou seja, 1%. Ela teria 1% de chance se fosse 1 para 100, tá? Ela teria 1% de chance de ser considerada estatal. Aí, nesse caso, ela teria quanto? Qual que é o complementar dela? 99% de chance de ser privatizada, tá? Agora, 1 para 136, isso aqui vai ser o quê? Essa resposta. Quando eu divido por um número maior do que... Dividindo por 100 dá 0,01. Se eu aumentar esse número aqui, eu vou ter um número menor ainda, certo? Se eu aumentar o número que eu estou dividindo, 1, eu vou ter um número menor do que essa resposta. Então, minha resposta de 1 para 136, ela vai ser o quê? Menor que 0,01. Ou seja, a probabilidade dela ser sorteada é menor que 1%. Vamos falar que é 0,8%, vai, faz de conta. Supor aqui, vamos supor 0,8%, tá? O complementar vai ser quanto? 99, só para escrever aqui para ficar mais lógico. Então, o complementar vai ser o quê? 99,2%. Então, tem 99,2% de chance dela ser privatizada. É superior a 99%? É superior. Eu não sei exatamente quanto, porque a gente não precisa fazer essa conta, porque vai dar um trabalho fazer 1 dividido por 136, vai dar um número super chato aqui, mas a gente não precisa calcular, porque a gente sabe que vai ser menor que 1%. Porque para ser 1%, tinha que ser 1 dividido por 100. Como é 1 dividido por 136, vai ser menor do que 1%, certo? Então, a probabilidade delas de ser o contrário, né, de ser privatizada, vai ser maior do que 99%. Aqui eu chutei 99,2%, mas realmente é superior. Gabarito certo. Beleza, pessoal? Vamos lá, estamos acabando. As últimas questões agora aqui só de probabilidade. Probabilidade. De porcentagem. As questões 3 estão bem tranquilas e uma está um pouquinho mais chata. Mas vamos lá, fazer rapidinho aqui para a gente encerrar nossa aula. Derrubei uma aguinha aqui na mesa, mas tudo bem, vamos lá. Bom, vamos direto aqui porque o item apresenta situação hipotética, tal, não importa. Uma loja vende determinado produto em promoção. Onde eu estou? Estava procurando meu cursor aqui. Uma loja vende determinado produto em promoção com 15% de desconto sobre o preço de venda. Mário comprou o produto e, por ter pago à vista, ganhou mais 10% de desconto sobre o preço do produto da promoção. Opa, então esse 10% não é sobre o valor inicial, é sobre o valor do produto já com o desconto, tá? Então é um desconto sobre um desconto. Nessa situação, o desconto total concedido a Mário foi de 25% sobre o preço de venda. Bom, pessoal, aqui nem precisava nem fazer a conta, né? Se eu tenho um desconto de 15%, depois tenho um desconto de 10% em cima desse desconto, não é 25%. Acabou, né? Eu não somo porcentagem porque eu estou tendo bases diferentes. Então já estaria errado por isso. Mas vamos fazer a conta para a gente saber qual que é o desconto realmente que ele teve. Então aqui a gente tem sempre eu ponho essa formulinha do desconto, ou a formulinha do aumento, ou desconto e aumento sucessivos, que também é a mesma forma de resolver. Eu tenho o quê? O meu valor final, ele é o valor inicial, e aí eu vou multiplicar o quê? Os descontos e os aumentos. Nesse caso foram 2 descontos.
Como que é o desconto? 1 menos o desconto. Qual foi o primeiro? 15%. 1 menos 15% vezes, qual foi o segundo desconto? 1 menos 10%. Se fosse um aumento de 10%, seria o quê? 1 mais 10%, tá? Então aqui não importa o que a gente vai fazer. Bom, VF, isso é igual a VI. 15% é o quê? 0,15, né? Então eu tenho 1 menos 0,15. Multiplicado por 1 menos 0,1. Beleza? VF. 1 menos 0,15, 0,85. 1 menos 0,1, 0,9. Tá? 0,85 vezes 0,9, também não vou fazer essa conta agora aqui, mas dá 0,765. Beleza? Bom, pessoal, o que é 7, aqui a gente tem que fazer uma, como a gente chama às vezes de matemática, né? Para a gente saber o valor do desconto, a gente tem que chegar no 1 menos algum percentual, ou 1 mais algum percentual quando é aumento. Nesse caso aqui, a gente vai ter que fazer o quê? O 0,765, ele é 1 menos alguma coisa, né? Então, de 0,765 para 1 falta quanto? 0, aqui vai ser 235, certo? Se eu somar 0,235 com 0,765, vai dar 1, beleza? Ou seja, o 0,765 é a mesma coisa que 1 menos 0,235. PF é igual a VI. 1 menos 0,235 é o quê? 23,5%. Ou seja, o meu desconto total foi de 23,5% e não foi de 25%. Beleza? Então, o desconto total concedido para o Mário foi de 23,5%. 23,5%. O gabarito aqui é errado. Beleza? Tranquilo essa aqui, né? O mais chato aqui era lembrar disso aqui, tipo, de como fazer, quanto que eu tenho que ser. Você tem que fazer sempre o complementar daqui para 1, tá? A gente vai fazer a última questão, se eu não me engano, é de aumento. Aí é mais fácil da gente perceber, mas é exatamente isso que a gente faz. Beleza? Aqui uma questãozinha também bem tranquila. Pedro aplicou 25% de suas reservas em um investimento financeiro. E ainda sobraram 3.240. Nessa situação, antes da aplicação, as reservas de Pedro somavam 4.320. Bom, pessoal, se ele aplicou 25% e isso aqui é o que sobrou, o total que ele tinha antes era 100%, tá? Se 25% ele aplicou, vai sobrar 75%, né? Então, esse valor aqui equivale a 75%. A gente quer saber o quê? Quanto ele tinha total, que era 100%. Basta fazer uma regrinha de 3 aqui, né? Ó. Aqui é a porcentagem e aqui é o valor em reais, tá? A gente sabe que 75% equivale a 3.240. Então, 100% vale x, que multiplica em cruz, né? 75x é igual a 100 vezes 3.240. Passa o 75 para baixo dividindo, né? 100 vezes 3.240 dividido por 75. Bom, pessoal, aqui para não fazer essa conta, dividir por 75, vamos simplificar, né? Por 25, lembrar que 0, 25, 50, 75 e 100 são todos os múltiplos aqui do 25. Então, por 25 aqui vai dar 3, e por 25 aqui vai dar 4. Bom, vamos lá. 3.540 dividido por 3 vai dar 1.080, certo? Deixa eu só ver uma coisinha aqui onde eu tô. Tá. 1.080, beleza? Quatro vezes 1.080. Cadê aqui? X é igual. 4 vezes 1.080 vai dar o quê? 4.000
320, exatamente isso, tá? Então aqui é só fazer a conta, eu simplifiquei 3.240 por 3, né? 3.000 por 3 vai dar 1.240, dá 80. 80, 160, 240, tá? Então, 1.080. 4 vezes 1.080, aqui 4 é 4.000. 8 vezes 4, 32. Então, 4.320, gabarito, beleza, certinho. Esse aqui era certo, tá bom? Tranquilo, né? Vamos para essa aqui. Essa aqui era que era mais chatinha. A última também era mais tranquila, tá? Vamos para a questão número 14. O casal Rafael e Joana investem R$ 2.000 todos os meses. Bom, vamos falar o quê? Rafael investe quanto? R, tá? E a Joana? J. Todo mês cada um investe. O Rafael investe R e a Joana investe J. Quanto que é a soma dos dois? R mais J é 2.000. Tá bom? A soma do que cada um investe dá 2.000. Não sei quanto cada um investe. Só sabe a soma. Joana investe 50% a mais que Rafael. Bom, se a Joana investe 50% a mais, ela investe o quê? Tudo que o Rafael investe, mais 50%. Então, ela investe uma vez e meia o que o Rafael investe. Tá? Então, o que a Joana investe, o J, é o quê? 1,5 R. Ela investe uma vez e meia o que o Rafael investe. Certo? Então, a gente... Esse meu R tá meio feio. Vamos fazer de novo. 1,5 R. Beleza? Ótimo. Aí ele fala: o valor investido por cada um corresponde a 25% dos seus respectivos salários líquidos. Nessa situação, o salário líquido de Rafael é 3.200. Bom, a gente tem que descobrir primeiro o quê? Quanto que vale o R e quanto que vale o J, quanto cada um investe. A gente chegou em duas equações aqui, agora a gente vai ter que descobrir cada valor. Bom, a gente descobriu que o J vale 1,5 R. Então eu vou fazer o quê? Substituir esse J aqui, tá? Então eu tenho que R mais J vale quanto? 1,5 R. Isso é igual a 2.000. 1R mais 1,5, 2,5 R é igual a 2.000. R é o quê? 2.000 dividido por 2,5 R. Isso aqui vai dar quanto? 800, tá? 8 vezes 2.600, mais a metade dele que é 400, 1.600 mais 400, 2.000. Beleza? Então o Rafael investe R$ 800. Querendo saber quanto a Joana investe? Não importa. Vai ser 1.200, que é o que falta para 2.000. Mas não importa, porque a gente não quer saber quanto ela investe. A gente quer saber quanto o Rafael investe. 800. Aí o que ele fala? O valor investido por cada um é 25% do respectivo salário. Ou seja, 800, vou fazer de novo aquela regrinha de 3, né? E o valor. O 800, que é o que ele investe, é quantos por cento do salário dele? 25%. Pô, não precisa escrever por cento, é 25%. A gente quer saber o quê? O salário integral dele, 100%. Tá? Nem precisa fazer, tá? Porque aqui multipliquei por 4, eu vou multiplicar por 4. Mas vamos escrever do jeito certinho aqui. 25x, né? É igual a 100 vezes 800. Vou passar o 25 dividindo. 100 vezes 800 dividido por 25. Bom, vamos simplificar por 25 aqui. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 4. Portanto, tá certo. X é igual a quanto? 4 vezes 800. 8 vezes 4, 16, 32, né? Então, o salário do Rafael é R$ 3.200. O salário de Rafael é 3.200? Exatamente, 3.200. O gabarito aqui é certo. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, última questão. Uma questão aqui também relativamente tranquila. Se o preço inicial de um produto for corrigido anualmente em 30%, ou seja, vai chegar no primeiro mês, na hora que acabar o primeiro ano, aumenta 30%. Após 2 anos, o que vai acontecer? Vai ter um aumento de 30%, no ano seguinte vai ter mais um aumento de 30%. O preço do produto terá correção de 69% sobre o seu valor inicial? Bom, pessoal, aqui, valor final é igual ao valor inicial, vezes, teve um aumento de quanto? 30%.
Depois teve mais um aumento de quanto? De 30% de novo sobre o valor novo, tá? Isso aqui a gente faz quando os aumentos são em relação já com o outro aumento também incluso, tá? É o juros sobre juros, que no caso juros compostos. Mas aqui esse tipo de questão não cai só em matemática financeira quando a gente está falando de juros simples e juros compostos. Esse tipo de questão cai em porcentagem também, tá? Então, cuidado. Às vezes fala, o produto teve um aumento de 15%, aí depois no dia da venda teve mais um aumento de 10%. Aí, é desse jeito que a gente resolve, tá bom? Aplicando as fórmulas de matemática financeira, a gente também consegue resolver de uma outra fórmula, de um outro jeito, mas é basicamente isso aqui, tá? Mas isso cai em porcentagem também, não só em matemática financeira, como eu falei. Então, o valor final é igual ao valor inicial vezes 30% é o quê? 0,3, né? 1 mais 0,3, que multiplica, ali também, 1 mais 0,3. Ou seja, o valor final é igual ao quê? É o valor inicial vezes 1,3 vezes 1,3. Pessoal, 13 vezes 13, 169, né? 1,3 vezes 1,3, 1,69. Bom, aqui que a gente, como eu falei lá atrás, a gente sempre tem que multiplicar pelo quê? 1 mais alguma coisa, se for um aumento, ou 1 menos alguma coisa, se for um desconto. Aqui, como tem um número maior do que 1, então é 1 mais 0,69. Vamos passar uma linha aqui também para a gente continuar do lado de lá. O valor final, ele é igual ao quê? Valor inicial multiplicado por 1 mais 0,69 é o quê? 69%. Então, qual foi o aumento total? 69% sobre o valor inicial, 69% sobre o valor inicial. Gabarito aqui. Certo. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para relembrar hoje, fazer uma revisão aqui de alguns assuntos, resolvendo uma prova bem recente do CESP, tá? As primeiras 11 questões foram as questões que caíram em raciocínio lógico mesmo. Vocês viram ali que caiu análise combinatória. E aí, na parte de matemática financeira, que incluía aquele começo do edital da nossa prova aqui, que eu falei que é aquela parte que tinha porcentagem, regra de 3, proporção, aquele comecinho do edital que é o que normalmente não está, mas dessa vez está. Essa parte estava toda dentro de matemática financeira. Então, eu peguei só as questões que não envolviam matemática financeira mesmo, parte de amortização, aquelas coisas lá que não caem na prova da Polícia Civil do DF. Então, eu peguei só essas questões que incluíam porcentagem e regra de 3 e incluí aqui também nessa nossa resolução de hoje. Então, foram essas 15 questões. Espero que tenha dado para relembrar alguma coisinha para quem está recomeçando os estudos aí, quem já tem uma base e está só aprofundando. Para quem está começando e não lembra, ou nunca viu essa parte de lógica, ou não lembrava muito ainda dessa parte de matemática mesmo, porcentagem, regra de 3, estava meio cru, né? Meio enferrujado com isso aí. Espero que tenha dado para lembrar um pouquinho. Mas o que importa agora mesmo é esse finalzinho, esses 3 meses aí que faltam para a prova. Tem que dar um duro danado mesmo. Depois do edital não tem jeito, tem que correr atrás. Mas espero que tenha ajudado, pessoal. Eu vou só colocar aqui rapidinho, mas já acabou a aula mesmo. Então, só para despedir, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, tem tanto lá no Instagram, só me mandar lá no direct, tudo para conversar, para tirar uma dúvida, tanto dúvida sobre a matéria, quanto dúvida sobre o concurso, sobre como estudar, o que precisar, é só avisar, é só mandar uma mensagem lá. Para quem está no curso também, pode mandar pelo fórum lá do nosso sistema, também pode mandar qualquer pergunta para mim, e que a gente está aí para responder. Beleza? Boa noite a todos, bons estudos para quem está nessa batalha aí e pode contar comigo sempre aí, beleza? Um abraço, pessoal, boa noite.